Olá, pessoal, voltando aqui então, ó, continuando aquela aula de circulação nossa, nós tínhamos feito uma comparação, né, do sistema circulatório dos vertebrados, e nós começamos a falar então dos tipos de vasos sanguíneos, né, artérias e veias, e nós vamos continuar aqui hoje então falando disso. Então olha aqui, pessoal. Eu falei para vocês na aula passada que a artéria, ela tem que ter uma parede mais grossa do que de uma veia. Por quê? Porque a artéria transporta sangue sob alta pressão e a veia transporta sangue sob baixa pressão. Correto? Então, tem que ter diferença, porque a veia não aguenta a mesma pressão da artéria de jeito nenhum. Então, olha aqui, pessoal. Aqui nós temos o quê? Para você poder fazer a comparação, aqui nós temos uma veia, aqui nós temos, uma veia, isso. Aqui nós temos a artéria, correto? Você pode perceber o seguinte, embora a veia possa ter o mesmo calibre da artéria, a sua parede é bem menos, menos grossa, vamos dizer assim. Não vou dizer nem mais fina, mas ela é menos espessa. Por quê? É porque o sangue corre sob baixa pressão. Então, pessoal, os tecidos que formam uma artéria e que formam uma veia, pessoal, são basicamente os mesmos, né? Mais internamente, você encontra um tecido aqui que é chamado de quê? Ele é chamado de endotélio, que nada mais é do que um tecido epitelial. Nós vimos isso lá, ó, lá atrás, no início do ano, quando nós estudamos tecido epitelial, correto? Essa é a parte mais interna, correto? Depois nós temos uma parte intermediária nas duas, que é músculo liso, ó, tecido muscular liso, que quem dá é a capacidade de distensão, né, desses vasos. E mais externamente, nas duas nós vamos encontrar o quê, pessoal? Nós vamos encontrar um tecido conjuntivo. Então os tecidos são os mesmos, mas a espessura de cada um deles, nós podemos dizer assim, só o endotélio tem a mesma espessura nos dois. O tecido muscular liso na artéria é muito mais resistente do que na veia. O tecido conjuntivo, ele é muito mais abundante na artéria do que na veia, como você pode ver aqui a espessura dos dois, ó. Correto? E outra coisa que você precisa saber, aqui, ó, na parede desses vasos nós vamos encontrar fibras. Né? Lá no tecido conjuntivo, nós vamos encontrar fibras que dão o quê? Resistência a esses vasos. Agora, qual dos dois você acha que tem maior quantidade de fibras? Claro que a artéria. Ah, mas por que a artéria? Porque na artéria o sangue flui com maior pressão e as fibras servem para dar mais resistência. E a artéria é muito mais resistente do que a veia. Correto, pessoal? Ah, mas por quê? Porque a artéria pulsa. E por que a artéria pulsa? Porque a artéria ela parte do coração. Se ela parte do coração, aquela pressão que vai ser dada pelo coração quando o sangue sai, vai ter uma altíssima pressão. Então, tem que ser a artéria. Então, a artéria tem que ser muito mais resistente do que a veia. E aqui, pessoal, ó, nós temos um capilar aqui para mostrar para você que o capilar ele só tem o endotélio. Ele só tem tecido epitelial, com uma única camada de células, ó. Tá vendo, ó? São células pavimentosas. Ah, por que o capilar ele tem só uma camadinha de célula? Porque ele que vai promover as trocas, né, pessoal? E se a parede dele fosse grossa, não teria como ocorrer essas trocas. Correto? Não tem como. Então esta é a diferença básica. Agora, existem outras diferenças. Por exemplo, se você analisar o interior de uma artéria, você vai perceber que no interior das artérias não tem nada, ela é oca. A veia não. Se você observar, se você fizer um corte na veia, você vai perceber que ela é cheia de quê? De válvulas.
E para que servem essas válvulas? Para impedir o refluxo de sangue. Ah, mas por quê? Porque às vezes, pessoal, em uma veia, a pressão ela é tão baixa que o sangue pode retornar. Correto? Então, as válvulas estão ali exatamente para quê? Para impedir isso. Seria mais ou menos isso aqui, ó, pessoal. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Se você pegar uma artéria, fizer o corte, você vai ver isso aqui. Isso é artéria. Se você pegar a veia, você vai ver isso aqui, ó, pessoal. Ó. Ela é cheia de válvulas, tá vendo? Se o sangue ele subir aqui, ó, depois não tem jeito dele voltar. Então as válvulas não imprimem pressão, mas elas impedem o refluxo. Correto? Outra coisa importante que você precisa saber aqui, pessoal, é que nós precisamos de vasos sanguíneos na periferia, né? Porque a periferia do nosso corpo, ela tem que ser vascularizada. Não é isso? Agora, a pergunta que eu faço é: quais são os vasos sanguíneos mais periféricos, as artérias ou as veias? As veias são mais periféricas, sabe por quê, pessoal? Porque as veias ficando na periferia, elas ficam mais próximas da musculatura estriada esquelética. E ficando mais próximo da musculatura estriada esquelética, o que vai acontecer, pessoal? A musculatura, ao se contrair, ela comprime a parede dos vasos sanguíneos. E se ela comprime, olha só aqui, ó, comprimiu, aumenta a pressão. Então você pode ter certeza de uma coisa: em muitas partes do nosso corpo, a musculatura, ou em todo o corpo, a musculatura estriada esquelética é de fundamental importância para que o sangue possa circular. Não é só o coração, não. Não é só o coração. Musculatura aqui, ó, dos braços, das pernas, todas elas fazem o nosso sangue circular. Por isso é que muitas vezes, quando você fica numa posição, por exemplo, por muito tempo, às vezes pode ocorrer formigamento. Por quê? Porque os músculos ficam, às vezes, relaxados, e aí a circulação de sangue naquele local diminui. E se a circulação de sangue diminui, vai diminuir a oxigenação. E se diminui a oxigenação, o estímulo nervoso ele passa mais lentamente ali. E por isso, então, pode dar formigamento. Correto? Esta é a diferença. Então, por que a artéria ela precisa ter maior elasticidade do que a veia? Porque a artéria pulsa. Se você fizer o corte numa veia, o sangue sai continuamente e lentamente. Se você faz um corte numa artéria, o sangue sai rapidamente e aos esguichos. Ele não sai continuamente, ele vai esguichando o sangue. Por quê? É o momento que o coração está se contraindo para expulsar sangue. Então, quando você vai aferir, por exemplo, a pressão, quando você vai aferir os batimentos, é através de artéria. É por isso que você tem que apertar, porque as artérias estão mais profundas. Correto? Porque se elas estivessem na periferia, se você tiver um corte, o risco de você ter uma grande hemorragia é maior. Correto, pessoal? Tranquilo isso? Beleza, então, isso é o que você precisa saber sobre os vasos sanguíneos, não é isso? Depois nós temos aqui o que, pessoal? Nós temos o coração, ó. Essa é outra coisa que você precisa saber para a gente estudar a circulação. Então, tá aqui o coração. Aqui nós temos, dá para a gente ver aqui alguns vasos sanguíneos. Aqui nós temos o coração dividido em 4 cavidades. Aqui nós temos os 2 ventrículos, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Aqui nós temos o átrio direito, aqui nós temos o átrio esquerdo. Correto? Aqui nós temos o nó ou nódulo sinoatrial, que é quem controla o ritmo cardíaco. Correto? Porque a gente fala ritmo, porque na verdade, acho que todo mundo aqui já sabe, mas vale a pena a gente lembrar,
que o nosso coração é um coração miogênico, né, pessoal? Nosso coração é um coração autoestimulável. Nosso coração ele não depende do sistema nervoso para funcionar. Mas é o sistema nervoso que controla o quê, pessoal? É o sistema nervoso que controla a frequência cardíaca. E, mais precisamente, quem é que controla a frequência cardíaca? Quem controla a frequência cardíaca, pessoal, é uma partezinha do nosso sistema nervoso central aqui, ó, que fica logo abaixo do cerebelo, que é o bulbo, né, pessoal? O bulbo faz esse controle. O bulbo faz o controle da frequência respiratória e da frequência cardíaca também. E ele faz isso através de dois nervos. Um é o nervo cardíaco, que faz parte do sistema nervoso simpático, e o outro é o nervo vago, que faz parte do sistema nervoso parasimpático. Se o nervo cardíaco ele faz parte do simpático, ele aumenta a frequência, aumenta a pressão, ele promove taquicardia. Enquanto o nervo vago, que faz parte do parasimpático, ele diminui a frequência, ele provoca a bradicardia. Não é isso? Então, quem controla a frequência é o bulbo. Quem controla o ritmo cardíaco é o nódulo sinoatrial e depois o nódulo atrioventricular. Daqui, ó, do nódulo atrioventricular partem os feixes ou fascículos, né? Fascículo interventricular esquerdo, fascículo interventricular direito. E deles partem essas pequenas ramificações aqui, pessoal, que nós damos o nome de feixe de His. Tudo isso aqui forma o que nós chamamos de sistema ou fibras de Purkinje. Todo esse sistema que parte do nódulo sinoatrial, percorrendo todo o coração, para levar estímulo, para fazer o coração se contrair, a todo esse sistema nós damos o nome de sistema de Purkinje. Correto? Então, quem controla o ritmo cardíaco é o nódulo sinoatrial, ou nó sinoatrial. Todo mundo aqui sabe o que é frequência, o que é ritmo? O que é frequência? A frequência é o número de batimentos cardíacos em um intervalo de tempo. Né? A média aí é de 72 batimentos por minuto. Varia de 60 a 90, a média mais encontrada é de 72. Agora, o que vem a ser ritmo cardíaco? Que esse sim é controlado pelo nódulo sinoatrial, que é daqui que o estímulo parte para que o coração se contraia. Pessoal, o ritmo cardíaco é quando o coração, não importa quantas vezes ele está pulsando. O que importa é que haverá uniformidade entre o intervalo de tempo de um batimento e outro. Porque se você não tiver isso, você vai ter o que nós chamamos de disritmia ou arritmia. E aí, muitas vezes, para substituir o marcapasso natural, né, que o nódulo sinoatrial é o nosso marcapasso natural. Se alguma coisa estiver ocorrendo de errado aqui, pessoal, você vai ter que, muitas vezes, usar um marcapasso artificial. Então, o marcapasso artificial, pessoal, ele é utilizado quando este aqui, o marcapasso natural, está com defeito. Correto? Beleza? Maravilha. Aqui nós temos também, pessoal, dá para a gente observar bem aqui, alguns vasos sanguíneos, né? Nós temos aqui, pessoal, ó, aqui só não está dando para ver muito bem assim a artéria pulmonar, porque aqui nós temos a veia cava superior, não é isso? Que é aquela que traz sangue lá das partes altas do corpo. Aqui nós temos a aorta, e a aorta quando sai do coração, que sai do ventrículo esquerdo, né, pessoal? Porque a veia cava superior e a inferior também, elas chegam no átrio direito. A aorta parte do ventrículo esquerdo. E aqui nós temos o que, pessoal? Aqui nós temos as veias pulmonares. As veias pulmonares são aquelas que vão trazer sangue de onde?
elas vão trazer sangue do pulmão para o átrio esquerdo. Aí depois que entrou aqui no átrio esquerdo, cai para o ventrículo esquerdo e vai sair daqui através de quem? Da artéria aorta. O sangue que sai do ventrículo esquerdo sai pela aorta. O sangue que sai do ventrículo esquerdo ventrículo direito sai pela artéria pulmonar. Esse aqui vai ser mandado para o pulmão, esse aqui vai ser mandado para o corpo. Então os ventrículos eles expulsam, os átrios recebem. Agora, uma outra coisa que você precisa saber, dessas 4 cavidades que o coração tem, qual delas apresenta uma parede mais espessa, uma parede mais resistente? Aqui, pessoal, das 4 cavidades que o coração tem, aquela que apresenta parede mais espessa é o ventrículo esquerdo. E por que o ventrículo esquerdo, ele obrigatoriamente tem que apresentar uma parede mais espessa? Uma razão muito simples. Você quer ver só, pessoal? Átrio direito recebe sangue, não expulsa. Átrio esquerdo recebe sangue, não expulsa. Ventrículo direito expulsa sangue. Só que o ventrículo direito, pessoal, ele expulsa sangue para onde? Para o pulmão. Está pertinho, né, pessoal? Agora o ventrículo esquerdo não. O ventrículo esquerdo, pessoal, ele expulsa sangue para onde? Ele expulsa sangue para todo o corpo. Se ele expulsa sangue para todo o corpo, sua parede tem que ser mais grossa, sua parede tem que ser mais resistente. Senão, ele não vai conseguir imprimir a pressão necessária para que isso ocorra. Correto? Então, este é o coração humano, ele fica nesta posição, né, pessoal? Porque às vezes você olha e fala, mas Nelson está falando errado. Ele está falando que aqui é a esquerda, aqui é a direita. Você tem que lembrar que esse coração é o coração de um indivíduo que está de frente para vocês. Então, este é o lado esquerdo, este é o lado direito. Correto? Outra coisa que você precisa saber, o coração, pessoal, ele também precisa ser vascularizado. Porque o coração, ele bombeia sangue, mas o sangue que entra no coração para ser bombeado, esse sangue não serve para nutrir as células do coração. Correto? Então, o coração ele tem que ter uma vascularização só para ele. E eu pergunto a vocês, quais são os vasos sanguíneos que fazem essa vascularização? Essa vascularização, esta irrigação é feita pelas artérias coronárias. Não é isso? As artérias coronárias que são ramificações de quem? Da aorta e depois vão para o coração para poder irrigá-lo. E é aí que pode dar problema, né, pessoal? Caso ocorra obstrução. Mas aí já é um assunto que nós vamos ver na outra aula, quando a gente for falar de infarto do miocárdio. Beleza? Tranquilo? Então, na próxima aula a gente vai colocar aqui a circulação humana e depois a gente vai falar também do infarto do miocárdio. Valeu? Até mais!